Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do podcast In The House. E nessa temporada está sendo muito especial porque a gente está falando sobre um tema que a gente ama, que é experiência do cliente. Experience is the new black. Gente, hoje a gente está com uma mesa aqui muito farta para falar de experiência. Vocês vão acompanhar tudinho aí como é que vai ser o desenrolar desse programa. E eu tenho certeza que você vai sair daqui com muitos insights, com muita diversão e gargalhada também, porque faz parte dos nossos bate-papos. Fica com a gente. Muito bom, gente. Sou eu aqui, Pedro Chigarribia, do Leste. E eu quero apresentar para vocês esse podcast do In The House, como a Tessa aqui explicou. Vai ser um podcast onde a gente vai aprender muito sobre experiências do cliente, sobre business, sobre muita coisa está vindo aí, tá? Então, esperem, se preparem. Aqui também, nós temos aqui na mesa a Natália Prado, que faz parte da In The House, e nossa convidada aqui também, que é a Simone. A Simone, aqui a Natália, que vai apresentar aqui o currículo vasto dela. Vocês vão ver, acompanha a gente. Assim, não, desculpa, não esquecendo também, tá? Além do Leste aqui, a gente tá aqui na mesa, tem mais uma pessoa aqui na equipe, que é a Karine. Vem aqui, só dá um oizinho. Dá um oizinho. Dá um oizinho aqui, que ela faz parte do Elite Criativa do Leste Valley. Vou baixar mais um pouquinho. Vem cá de novo, você ficou muito... Aqui, ó, cortou, a gente dá quer te oi ver. ali, ó. Que aqui tá tirando também umas fotos maravilhosas da gente. Depois vocês vão acompanhar tudo, tá bom? Vamos lá, Natália. Sim, vou contar um pouquinho aqui da sua história. Vou ter que ler, gente, porque o know-how dessa pessoa aqui é grande. E aí, a gente já conhece ela mais de pertinho. Ela foi uma das clientes aqui da In The House. E aí, a gente sabe que a história dela aqui é vasta. E a gente deseja contextualizar para vocês conseguirem entender um pouquinho de cada ponto dessa conversa num todo, tá? Então, vou contar aqui um pouquinho em relação à sua história, do que você trouxe pra gente. E depois, se você quiser também trazer alguma coisa que, de repente, a gente não colocou aqui. A que eu estava vendo rapidamente, eu lembro que também teve uma parte do basquete, que eu adoro essa sua história, é riquíssima. Vai ter que contar hoje. Vamos ter que Todo contar. mundo pergunta muito. Então, ó, a Si, ela é dona aí do Vigiano Buffet, aqui em Niterói. Um buffet maravilhoso, que ela tem muita essa coisa do simples, né? Então, por isso que eu vou começar aqui a contar que foi na casa da sua avó que ela aprendeu a cozinhar. Então, desde muito nova, a Simone já mostrava esse olhar ali curioso para a cozinha. Vontade de aprender, de fazer o diferente. Então, enquanto as crianças brincavam, Simone adorava se misturar ali na cozinha da avó dela. E participar das criações, que eram os momentos mais alegres e agregadores da sua família. E daqui já tem um spoiler do porquê que veio recriar o simples da marca dela, da Vigiano. Foi dali que despertou Era através da comida que ela criava momentos únicos e agregadores entre familiares e amigos. Tá. Mas antes de abraçar a trajetória na gastronomia, Simone se destacou na carreira profissional de basquete por 10 anos. Mesmo na sua versão atleta, Simone era capitã do time que reunia seus colegas e cozinhava para elas nos intervalos desses treinos. Então, aquele momento ali para Si era como se fosse um momento terapêutico dela, de estar na cozinha fazendo aquela comida com muito carinho, recriando ali o simples para as pessoas ali, para a equipe dela. Essa paixão por aprender evoluiu e liderar se transformou na Vigiano Buffet. Uma empresa que nasceu da tímida iniciativa de Simone de vender seus famosos pães de mel e que rapidamente se destacou pela forma autêntica de atender às encomendas das festas que recebiam. Hoje, Simone lidera uma empresa reconhecida na sua região pela sua forma autêntica de servir as verdadeiras comidinhas de festa. Uhul! Nossa. Que história maravilhosa! Olha o tamanho do currículo, viu? Demais, né? E é muito bacana como descrever isso, né? Pegando algo da infância, com que você viveu quase 10 anos no basquete e depois de 10 anos você se torna dona de um buffet e como a nossa história ela meio que se une, né? E tem um significado imenso. E com a ajuda da In The House, eles conseguiram, com uma vasta, foram o quê? 6 horas de conversa, né? E eles conseguiram, quando eles me apresentaram o concept, eu chorava, assim, como eles conseguiram colocar toda a minha história ali, tipo, tá aí. Agora é com você. Foi muito bom.
que na verdade a gente sempre gosta de frisar que é muito de dentro para fora, até para que esteja uma marca sustentável e de alguma forma a gente tenha o leve dessa história, porque já faz muito da sua essência, né? Sim. Porque a gente sabe que o empreendedorismo não é fácil, então numa medida do possível seja com um flow maior aí, de ter um brilho no olho, né? Uma grande paixão. E como é que foi para você parar no empreendedorismo? Então, eu com 21 anos, eu tive foi quando parou minha carreira, né, de basquete. Eu falei assim, cara, eu tô em São Paulo, não dá tempo de estudar, de fazer faculdade. Eu não quero mais ter que ficar aqui em São Paulo para começar num time ruim ou então ir para um time bom e ficar no banco. Eu vou voltar para o Rio de Janeiro. E eu sempre tive essa mentalidade de que eu não queria ser só mais uma, né? Não queria fazer faculdade para ser professora de educação física, nutricionista e ficar trabalhando para os outros e tal. E aí, quando eu voltei para o Rio de Janeiro, eu assim, cara, o que eu vou fazer da minha vida agora? Vou trabalhar em loja? Vou fazer o quê? E aí, o empreender, eu comecei a trabalhar em alguns lugares, mas eu sempre tive a mentalidade que ali era um curso remunerado, que aquilo não era meu lugar. Então, se tinha uma carga horária, eu queria sempre ser diferente. Eu não vou trabalhar de 9 às 5. Eu prefiro trabalhar de 7 às 3, para depois das 3 horas eu ainda conseguir fazer algo para mim. E aí, nesse caminho que eu fui, né? Para ganhar R$800 por mês, mais a passagem, eu ia de bicicleta para economizar o dinheiro da passagem, para eu conseguir com aquele dinheiro comprar os insumos para eu poder fazer essas encomendas que iam pintando, né? Uhum. E ali eu já estava ativando, já estava fazendo a minha história ali, de forma inconsciente. Entendi. Né? E isso aonde? De onde que você era daqui mesmo, de Niterói? Quando eu saí de São Paulo, eu vim para Niterói e comecei a morar com a minha mãe em Niterói mesmo, aqui na região oceânica. Entendi. Né? E aí eu comecei Mas você falou do trajeto de bicicleta e tudo. Era da região oceânica de onde até onde? Só pra gente ter uma ideia. Da Avenida Central até a estrada do Engenho do Mato. Né? Mais lá para... Depois para guardar aquele dinheirinho ali que podia da passagem. Que é onde eu comprava os ingredientes para conseguir pegar uma encomenda, que nem todo mundo pagava antes, né? À vista. Então, como é que eu ia fazer uma encomenda? Eu não tinha nem o dinheiro para comprar a farinha de trigo para fazer um bolo, né? Gente. Mas antes de ir para... Porque assim, eu quase fui confeiteira. Eu trabalhei na Annie Cake. Então, lá era um curso remunerado que eu chamava também, porque eu aprendi muita coisa da confeitaria ali, né? Antigamente eu batia bolo, eu ficava, gente, quantas massas eu preciso bater para conseguir dar um bolo para 30 pessoas? Eu não sabia, eu batia, e lá eu tive toda essa escola de saber, assim, de 4 ovos, dar tantos tabuleiros disso. E eu falei assim, cara, por que eu nunca parei de pensar nisso? Uma ficha técnica ali para você conseguir visualizar o início, meio e fim, né? Tive acesso a técnicas e tal. Mas antes de trabalhar nessa confeitaria, nessa cake designer, eu comecei a trabalhar numa pousada, que era perto da casa da minha mãe também, que eu nem sabia que essa pousada existia. Na época, meu namorado conseguiu um emprego no jornal. E depois de um mês, ele conseguiu... Falou assim, tá precisando de recepcionista lá, você quer ir? Assim, eu quero. Era de 7 às 3. Era de 7 às 3. Daí ele pegava no turno da noite. Eu comecei como recepcionista. E lá tinha muito giro de pessoas, né? E aí, de recepcionista, precisava de alguém na cozinha para fazer o café da manhã, eu estava lá. Precisava de alguém para poder limpar o quarto, porque a menina não foi, eu estava lá. E chegou um momento que a dona Terezinha viu que não tinha necessidade de ter vários funcionários, porque eu conseguia dar conta de tudo, né? E aí eu comecei a ter 4 funções com quase 3 salários. A gente fez um bem bolado, eu dava conta, né? Então, ali também eu peguei muito know-how de atendimento ao cliente, sim, de criar já aquela experiência de como eu ia conseguir montar um quarto bem feito, né? Então, ali eu já peguei muito dessa essência. Aí eu fui para a confeitaria. Muito. Então, eu sempre tive essa questão de fazer... O que eu tivesse fazer, assim, ela via que eu dava conta de recepcionar, de fazer uma entrega de café da manhã do jeitinho que ela gostava, de receber os hóspedes com quarto, que eu fazia um cisne com a toalha, até cheguei a te falar lá, né? Então, eu sempre tive esse olhar de que eu tinha que fazer algo diferente, mesmo que eu fizesse tudo bem feito, o simples bem feito.
Mas esse diferente, ele sempre teve na sua skin, assim, né? Porque quando você, por exemplo, liderava as meninas no time lá, você tinha essa coisa muito de promover esses encontros, de reunir as meninas. Então, eu acho que a gente vê muita história legal no empreendedorismo, que as pessoas estudam, se formam e tal, mas tem muita coisa que eu acho que é nosso jeito de ser mesmo. Eu acho que isso é muito da Simone, assim, né? Do seu olhar, do seu jeito de olhar as coisas. Se é pra estar ali, então deixa eu abraçar a causa aqui e ver como é que isso aqui pode ficar melhor. Sim. Tem um pouco disso em você, né? E tem a questão também do esporte, que eu acho que muita gente não pensa, né? Do esporte, se você for parar para pensar, é uma forma de empreender também, Totalmente. mas é para nós mesmos, né? Porque essa alta performance, quando você é um atleta, né? Quando você faz isso, eu até brinco que o que é mais fácil, ganhar 1 milhão ou meter um shape? Ou você ficar. Ou você ali ser um atleta de alta performance. Verdade. Cara, por quê? Porque ganhar 1 milhão é muito fácil. Assim, fácil, eu digo, porque você pode delegar as coisas, né? Agora, você manter sua alta performance ali como atleta, quando você jogava, só dependia de você e pronto. Não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu tô querendo entender. Então, isso a sua experiência antes, com certeza você deve levar tanto para o seu lado empreendedor, né? Aí conta um pouquinho isso, como é que foi? Da questão Da experiência, do esporte, para você poder levar essa experiência. Acho que a mentalidade muito lado do líder, né? Muito. Da equipe. Assim, tem algumas histórias dentro do esporte que eu sempre me faço relembrar. Uma delas é assim, cara, imagina basquete, né? Vários atletas é um esporte coletivo. Como que você consegue ser um diferencial entre a galera que você tá, né? Então, o que eu conseguia, eu fazia, né, cara? Eu preciso ser a melhor. Ou, se eu sou a pivô e tal. Então, na minha mentalidade, eu já tinha que estudar dentro do ônibus para conseguir chegar, porque eu morava em Itaipu, tinha que treinar no Botafogo. Era 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Meu Deus. Então, eu tinha que estudar no ônibus, fazer dever no ônibus. Ali eu já tinha o diferencial que eu ia. E quando chovia, eu ficava doida, porque aquilo me consumia. E você tem que ter aquela paixão, né? E aquela paixão já existia dentro de mim. E aí, logo com 14 anos, eu fui atleta revelação. Tipo, do todo o campeonato do Rio de Janeiro, eu já ganhei. Eu tenho lá o título do atleta revelação. Foi até no Maracanãzinho na época. Então, ali... Já tinha aquela mentalidade, eu não quero ser só mais uma. Então, nos treinos, as meninas iam beber água, eu estava lá batendo lance livre. Cara, eu bebo água em 2 minutos. Eu preciso aproveitar o meu tempo. Então, ali eu já trabalhava a minha mentalidade, mas era de forma inconsciente, assim, normal. Até que teve... peguei seleção carioca, sempre estava entre as 12, ia para os campeonatos que dependiam de ser as 12 do Rio de Janeiro. E com 16 anos eu peguei minha primeira seleção brasileira. Então, de todas as atletas do Rio de Janeiro, só 2 que foram convocadas. E eu fui a única que fui para a seleção brasileira do Rio de Janeiro, na época. Aí fui para a seleção brasileira, aí teve o 2º ano que eu peguei novamente. Aí nesse 2º ano que teve um episódio que eram, 28 meninas. E aí tinha a peneira. Dessas 28, quantas são do Rio? 4 eram do Rio. Na peneira, só 2 do Rio ficaram. A gente estava em Santa Catarina, se eu não me engano, era no CT. Era algum CT lá de Santa Catarina. E o técnico falou assim, o preparador físico, Simone, você tem 1 mês para treinar. Você está com 22% de gordura no corpo. Você precisa melhorar a sua performance para você não perder sua vaga. E aí tinha, né, as características lá que eles precisavam. Assim, cara, eu não vou perder. Não vou perder, eu vou ficar. Até que eu fiquei 1 mês treinando. A nutricionista fez minha dieta. E depois de 1 mês eu consegui bater a meta e consegui chegar, na época, 16,6% de gordura no corpo com 1 mês. E ali, na época, para mim, foi, cara, eu preciso conseguir estar dentro mais 1 ano, conseguir ficar entre as 12. E ali eu falei, cara, disciplina, força de vontade, você ter vontade de querer não ser a melhor, né? Mas estar dentro, só de estar representando o Rio de Janeiro entre as 12 melhores do Brasil, para mim, ali naquela época, já era quantas meninas que queriam estar ali, né?
Então, no esporte sempre eu tive esse diferencial. Eu sempre queria que alguém me olhasse de uma forma diferente. Porque se eu ficasse naquele bolo, eu não era de panelinha. Não gostava de ficar com as menininhas e brincando e fazendo. Até tive problemas com alguns técnicos, porque você não se entrosa. Mas, cara... Sufocada, né? Sufocada no eu não resultado. entroso, mas na quadra não é o que precisa ser feito. Eu não faço birra com ninguém. Eu não gosto. Eu sou concentrada, eu gosto de ficar na minha. Eu tenho as minhas amizades, mas eu não sou daquela de ficar naquela panelinha e tal. Então, sempre tinha um olhar assim, sabe? Resumindo, nessa seleção brasileira foi quando eu vi que, cara, eu sou capaz, eu consigo. E assim eu fui fazendo minha carreira, né? Conseguia. Caramba. Incrível. É para você ver. Muita mentalidade ver desde o início, né? Desde o início. Postura, foco, essa coisa de querer se diferenciar, de não querer ser mais um. Eu fico pensando isso, trazendo isso muito pro lado do empreendedorismo, né? É a premissa número 1 para quem quer vencer no empreendedorismo, né? Se destacar na multidão, não abrir um negócio para ser mais um. E a Simone traz muito isso. Eu acho que foi graças a isso muito que ela conseguiu levar a Vigiano onde chegou. E eu queria que você começasse até a contar um pouquinho pra gente como que você trouxe essa visão pra dentro da Vigiano. Tipo, começou com pão de mel, daqui a pouco, não vai ser só um pão de mel, não. Peraí que eu posso ajudar mais, eu posso fazer diferente. E aí, como é que foi trazer isso pro empreendedorismo? Aí, aproveitando que o gancho, falando assim, por que pão de mel? Ah, também. Tem Essa uma história história boa boa aí bonita. por trás. Foi o pão de mel por onde tudo começou, né? Uhum. Eu tinha encerrado minha carreira de basquete. E aí eu fui chamada para trabalhar em Goiás e estudar, né? Bolsa de faculdade. Aí eu falo assim, cara, não quero fazer isso e tal. E eu sempre fui daquela, tinha um sobrinho que eu era apaixonada e eu cismei que eu ia fazer bombom para deixar, porque bombom era a coisa que dava para deixar pronto, porque eu já ia para Goiânia. Tava meio que tudo certo para poder ir. Ele fazia aniversário em outubro, assim, cara, eu acho que chocolate é uma coisa que dá para deixar pronto e dura. E aí fui fazer o chocolate, eu comprei um chocolate de qualidade que tem que temperar. Foi fazer o chocolate grudou todo na forminha. E eu, deixa esse negócio para lá e tal. Vou inventar outra coisa que dê para ficar guardado. Aí, eu pegando as revistinhas das Dona Benta, que meu padrasto tinha, a coleção, eu vou procurar uma receita que dê para eu fazer. E nisso eu achei o pão de mel. E me resgatou algo, na época que eu jogava em Americana, no interior de São Paulo, de uma moça que fazia, ela até me chamava de Cacá na época, de carioca, né? E eu, toda vez que eu saía do treino, assim, eu ia lá pegar, ela fazia o pão de mel para mim de leite condensado, que era o que eu mais gostava. Esse aqui é da Cacá. Eu ia lá, comprava. Então, aquela memória, tipo, pão de mel, vou tentar fazer. Peguei a receita e fui replicando, e ali eu consegui fazer o pão de mel para a festa do meu sobrinho. Acabou que eu não fui para Goiânia, porque eu me apaixonei por um cara, a gente começou a namorar. Assim, vou fazer minha vida aqui. Eu sempre quis ter família, estar perto da minha família, sempre estava muito longe, não participava de nada de família, porque eu estava sempre jogando ou treinando, jogando, treinando. E aí o pão de mel fez tanto sucesso na festa que você tem que colocar esse pão de mel para vender. Para vender. Aí eu comecei, tudo quanto é festa, é o pão de mel. Até hoje as pessoas pedem, apesar de não fazer mais parte do cardápio, porque é algo muito artesanal, que demanda tempo, e eu fui tirando ele aos poucos, né? Entendi. Mas tem pão de mel ainda. Ali é brownie. Uhum. E aí comecei a vender em padaria, em consignação, tá? Fazia o pão de mel e fazia tanto sucesso. Aí eu ia nas padarias, levava, deixava. E assim foi indo, né? Meu tio pegava pro restaurante dele, ali eu ia trabalhando e o pão de mel era uma renda passiva. Eu ia trabalhando e o pão de mel era uma renda passiva. E aí, por acaso, você não faz salgadinho? Você não faz quibe? Minha mãe fazia salgadinho, minha avó fazia salgadinho, a gente ia, ficava lá enrolando. E quantas vezes que eu saí da pousada 3h da tarde, que o pessoal estava fazendo churrasco, e era a minha parte enrolar uma bacia de quibe, cara. Eu ficava chorando, assim, todo mundo curtindo, e eu lá chorando, e cada vez a bola do quibe ia ficando maior, porque eu queria acabar logo. Gente, Muito e aí bom. o pão de mel entrou. Muito bom. O pão de mel entrou aí, né? Dessa criação para fazer para a festa do meu filho. E, bom, o pão de mel acabou nessa história. Eu continuei vendendo em algumas padarias, mas aí começou essa questão de, tipo, estragar, mofar. E aí você não tem tanto conhecimento de repente, trabalhar com chocolate ou um condimento que possa dar muita durabilidade. Durabilidade maior. E aí começou a me dar mais prejuízo. E eu estava trabalhando e o pão de mel foi saindo, assim, porque dependia muito de mim. Eram vários processos.
por ser um produto artesanal. Vai ficar esse pão de mel na minha cabeça. Vai. Pão de mel. Fiquei Vai. curioso para saber como é que é o muito pão de mel. gostoso. Eu já tive a oportunidade de experimentar. É. Teve a oportunidade. Também. No lançamento, quando eu falei do pão de mel, né? Cara, é o pão de mel do... Tem de que ser tudo o Tem que ser lembrancinha. No dia de É. lançar a marca dela, relançar, né, com rebranding, que é uma lembrancinha. Pô, tem que ter um significado. O que que vai ser lembrancinha? Nossa, tinha pão que de ser o mel. pão Tinha de que mel. ser Tinha que tinha que ser pão de Tinha que ser mel. pão de mel. A história é algo que realmente ficou assim... Foi pão de mel que tudo começou. E qual foi o próximo passo depois disso? Foi as encomendas de salgado, que aí algumas pessoas da família foram chamando para fazer salgadinho, você pode fritar. E aí eu fazia, eu fritava, eu servia, e era uma coisa de louco. Sempre multipotencial, né? Muito, muito. Na pousada, já na empresa. Então, para você, provavelmente já era até mais fluido e mais fácil. Mas muito entrando no seu automático, É, né? aquele frisinho na barriga, né? Ai, que vergonha, que não sei o quê, porque eu sou alta. E aí o pessoal vai falar da minha comida, será que tá gostoso? Mas era uma coisa de louco na minha cabeça. Mas eu pegava, e quanto mais desafio fosse, mais gostoso era. Era impressionante. Então, eu sempre estava pronta para as oportunidades. Né? E assim eu digo, te falar o certo, como que eu fui parar no buffet e não seguir para confeitaria, eu não sei te falar, eu não tenho essa memória. Que foi assim, eu fazia meio que de tudo, ia aproveitando, eu ia vendo o que era funcional, porque eu era para ser confeiteira. Eu ficava madrugada virada, cobrindo o bolo, ficava com o braço todo ferrado, porque era pasta americana e cobria bolo. E aí eu acho que indo mais pro lado do salgado, teve a oportunidade de fazer mais coisas de festa, assim, mas foi nesse movimento. E o empreender, de buscar ser o diferente, foi assim, eu não queria servir salgadinho da bandeja, que eu ia em Aí que a festa. história começa a ficar boa. Essa Boa, parte que eu mais opa. gosto. Conta. Vamos lá. Que eu ia nas festas, né? Assim, da minha tia, das coisas, eu ficava olhando, gente, mas por que precisa colocar o salgadinho ali? Trata ele com carinho, porque eu meio que tenho uma coisa. Parece maluca, né? Adoro. Eu converso com as coisas, assim, principalmente com a comida. Pô, trata com carinho. Não sabia Falou, disso. se veste ele direitinho. Eu falo com a minha Adorei. equipe até hoje, gente, conversa. E tenta entender ali a textura do negócio. Quando eu ensinava as pessoas a fazer docinho, as minhas funcionárias, que hoje fazem melhor do que eu, porque eu perdi a prática, eu falo, fica olhando, tá vendo? Tá começando a ficar grossinho e tal. Já pulei de assunto, né? Não, mas tá dentro do assunto ainda. Não, tá dentro do assunto. E aí eu tive essa questão assim, de tipo, conversa, olha com carinho, se coloca no lugar dele. Sim, mas Entendeu? é engraçado você tá falando. Não, mas é engraçado você tá falando isso, porque a comida tem sentimento, se você for parar pra pensar. Por que tem a comidinha da vovó, por exemplo, né? A comidinha da mamãe. Porque você. Cara, você pode ir no melhor restaurante do que for, refinado, gourmet, o que for. Mas você tem aquela comidinha que você tem aquele sentimento, né? Porque você fala, poxa, tua mãe, não sei o que, uma avó que ela fez e tal. Então, o que você tá falando aí é como você faz, né, a comida, como você faz todo o preparativo ali. Você tá dando um sentimento ali que, com certeza, os clientes, com toda a delicadeza, te conhecendo agora com podcast mais ainda, né? Acho que as pessoas vão se identificar. As pessoas vão olhar de tipo assim, eu não tô comprando salgado, eu tô conhecendo a história eu tô conhecendo a história da Simone por detrás disso, então até mesmo o que você faz tem, assim, acaba dando um significado, até mesmo um sabor. Não sei se vocês estão entendendo o que eu tô Total, dizendo, Pedro. né? Totalmente Sim. dentro da marca da CI, quando a gente foi entender qual era o conceito por trás da Vigiano, porque já tinha um conceito, já tinha muitos elogios, já era assim uma coisa em Niterói que todo mundo já comentava, mas a gente não sabia qual era o nome daquele conceito, né? O que era que tornava aquilo tão especial, que as pessoas falavam assim, não, eu adoro fazer festa com a Vigiano, não, eu adoro, tem que ser Vigiano na festa do meu filho, tem que ser Vigiano na festa da minha família, mas o que é esse ser Vigiano na festa, né? Então a gente teve que dar uma investigada, entender. E foi exatamente esse ponto que a gente encontrou fazendo essas pesquisas, mostrando que ela entrega o simples, que a gente chama, né? Que é a comidinha de festa que todo mundo ama, que é afetiva, que é a coxinha ou bolinha de queijo, né? Só que ela não entrega da maneira que você conhece, Pedro. Sim. Ela entrega de uma maneira especial. Então, assim, esse DNA, eu acho, da CI, que é um pouquinho do que eu queria muito que ela trouxesse até para as pessoas que estão assistindo a gente, que querem, assim, começar a investir na experiência dos seus negócios.
como que você pode entender que o que você faz não é mais um, né? Então, essa coisa de recriar o simples. Não é porque é coxinha que tem que ser jogado na bandeja, não é porque é bolinha de queijo, não precisa ser caviar para ser sofisticado ou para ser bonito. Então, inclusive, que momento a gente pode mostrar essa caixa, gente? Pode Eu mostrar acho quando vocês que quiserem. dá por pra mim, mostrar na prática como que Pode você mostrar costuma fazer literalmente isso, hein? na prática. Na como Na que prática, é a mão na massa, quase. E a Simone acabou de lançar, gente, a Caixa Pirâmide. É a primeira caixa pirâmide do Brasil. Sim, quando eu vi naquela vez que vocês fizeram, né? Acho que tem umas semanas atrás, não foi? Tem, que a gente Vocês fez um fizeram? Reels. Sim, aí eu olhei assim, eu falei, gente, que é isso? Peraí, tem alguma coisa de comer ali dentro? Aí foi abrindo e foi mostrando. Aí eu falei assim, nossa, cara, que... Uma coisa assim, que... não, a caixa já me Já deu diz vontade, por si deu só, vontade. né? Quando, assim, Isso. já peguei, segui. Tanto que eu tava vendo hoje, aí o que eu já te seguia, eu justamente... Aí eu lembrei, não, eu já seguia por causa da caixa, entendeu? Essa daí é que tá vazia. Uma coisa que eu acho... Com comida é melhor. né? Uma coisa que eu acho muito legal é que, assim falando agora, de que cada vez que ela estava fazendo algo, né, ela estava pensando em atenção, em detalhe daquilo ali. E as pessoas, naturalmente, já têm uma tendência de sentir isso na prática, né? E o que a gente precisa? Óbvio que a gente vai precisar fazer esse carinho desde o início. A gente, muito como empreendedor que não quer ser mais um no mercado e quer ter um legado e quer fazer o diferente. Só que a gente tem que fazer isso com que chegue na ponta do cliente, e a embalagem, ela faz muito esse papel. Sim. E muitas das vezes o empreendedor, ele já tem esse DNA ali, dessa mentalidade. Mas às vezes ele ainda não chegou na embalagem num todo. E assim já fazia isso. Isso daqui foi um aperfeiçoamento ainda de um produto em específico, né? Assim, que já era um sonho, já era ali já tinha sido idealizado. Sim. Sim. Conta pra gente aí Conta um aí pouco pra sobre essa caixa maravilhosa aí, ó. Bom, essa caixa já era um salvamento lá no Instagram da Arábia, lá que estava lá guardadinho. E aí, quando eu fiz o rebrand da marca, né, com a In The House, ficou nessa questão das etapas das campanhas e tal, de entender, porque assim, cara, eu tenho vários sonhos, mas como que eu coloco esse sonho pro mundo no momento que eu acredito, né? Para ser intencional, para entender todo o contexto. E aí, quando eu fiz o rebrand, eu fui indo, cara, agora é o momento. Aí tinha lá a campanha do Festejar, né, que eu lancei na época do Natal. Assim, cara, conseguir imaginar o que vai dentro da caixa. E agora que as comidinhas de festa fazem parte, como que eu consigo ainda aprimorar com a experiência? Agora é o momento que a caixa vai entrar, porque eu nunca quis muita sofisticação. Então, o que tem dentro dela é algo assim, simples, né? Traz um brownie com uma pitanga de doce de leite, um mini hamburguinho, mas a caixa traz um pouco de sofisticação e a criatividade. Então, eu consegui unir as duas coisas. Assim, cara, agora eu vou colocar a caixa, esse projeto para o mundo, né? Consegui uma pessoa que embarcou nesse projeto comigo, porque não é qualquer pessoa que faria esse projeto. Sim. E não é comum você ver isso por aí só lá fora, né? E eu, assim, cara, agora eu vou embarcar e vou colocar aí para o mundo. E aí nasceu a nossa caixa pirâmide GG, né? Que eu abro, gente. Sim, abre. Então, aqui a gente preza realmente pela experiência, né? Por ser algo diferente, que não é comum você ver essa caixa aqui. Não, né? eu nunca tinha visto. E para ter essa realmente curiosidade, e mesmo que ela traga sofisticação, o que tem dentro dela é algo que todo mundo gosta. Né? Deixa eu colocar aqui atrás. É uma coisa que todo mundo gosta. A gente coloca esse guardanapinho aqui da marca também aqui para facilitar o pessoal a pegar. O QR Code para entrar no nosso Instagram, que fala um pouco sobre qual a intenção da caixa, né? E a ideia dessa caixa é para levar praticidade, assim, experiência, sofisticação e praticidade, né? Que a ideia dessas caixas aqui em formato de pirâmide é para que não precise de repor isso numa bandeja, né? Que a própria bandeja já sirva para as pessoas consumirem. Então, é para ser prático. E acaba sendo uma caixinha bacana que você pode. Aí, como é que eu recriaria o simples aqui, né? Eu já pegaria, talvez, isso para dar uma altura aqui.
Ó, Já dá uma altura aqui. o olhar dela. E aí eu vou... Para não ficar sobreposto, né? Já Sim, pegaria sim. talvez 2 copos desse aqui Ó, e já colocaria outro para cá, que daria já uma outra alturinha que não iria atrapalhar a gente aqui, não tá vendo? E a gente Sim, nossa. e aqui tá. e assim a gente vai recriando E aí a própria simples, né? e a própria caixa ela já serve de bandeja, você consegue usar ela para arrumar uma mesa e nasceu a caixa pirâmide aqui. Ela tem várias versões, né? A gente tem a do Natal, que é a campanha Nosso Festejar. Agora Essa daqui é padrão. é a padrão da marca da Vidiano Gourmet, porque que a gente tem a marca mãe, né? E tem as submarcas. E essa aqui faz parte da Vidiano Gourmet, que é a nossa caixa GG. Entendi. É a nomenclatura que a gente usa, né? Que hoje as pessoas estão conseguindo agora entender como que a gente fala. Entendi. A Vidiano, né, ela, na verdade, ela é uma empresa na área da gastronomia que atua em diversas frentes, né? Porque tem a Vidiano Mini, que atua no mercado de festas infantis, Sim, né? eu vi lá. A Gourmet, Instagram. que vem toda essa parte de delivery, por exemplo, mini encontros, né? Se você quiser trazer... Receber uns amigos em casa ou trazendo um podcast, né? Traz aqui no estúdio. Para oferecer. E tem o buffet, que são os eventos mais sociais, né? Então, e o mais legal que eu acho, assim, o nível da clareza que a Simone tem hoje de conseguir entregar a mesma experiência nos 3. Então, a experiência Vidiano, que está relacionada a esse recriar o simples, né? Fazer uma coisa que poderia ser só um mini hambúrguer, mas não, ele é apresentado de uma maneira diferente. Esse mesmo mini hambúrguer, ele é apresentado de uma maneira diferente no mini, ele é apresentado de uma maneira diferente aqui na caixa, ele é apresentado de uma maneira diferente na mesa gourmet, numa festa. Então, assim, esse entender que às vezes você tem um produto, mas a forma como você vai ofertar, o jeito que esse produto vai ser apresentado e despertar isso, assim, entender que seu ouro não tá no pão, entender que seu ouro não tá no queijo, que seu ouro tá na experiência. Assim. Fala um pouquinho pra gente disso. É lógico que, assim, ao longo dos anos, a gente começa a entender como que a gente faz para aguçar essa criatividade, né? E essa essência que já está dentro de mim. E eu sou hoje apaixonada, de fato, de dar 5 funções para o brownie. 5 funções para o sanduíche, né? E como é que eu consigo, de fato, criar versatilidade com um único produto para mudar a percepção de valor do produto. E acaba sendo um único, né? Tipo, acaba que eu não preciso pensar em outro carimbo, pensar em outra embalagem. Eu vou mudar a percepção de valor. De repente, aqui, se eu mudo, aqui já vou viajar, né? Se, de repente, eu começo a tirar o GG e colocar pão com gergelim aqui, e colocar um outro recheio. Eu já mudo a apresentação do produto. Ou, de repente, ao invés de eu colocar tantos sanduíches que cabem aqui, de repente eu vou pensar numa embalagem da infância, que é aquelas... enfim, pensar numa embalagem mais criativa para as pessoas conseguirem ter um molho para comer no hamburguinho. E aí vai indo, né? Aqui, esse mini hambúrguer, ele é apresentado na mesa gourmet de uma forma, na caixa GG uma forma, na Vidiano de boteco de uma forma e na mini outra forma. E é hoje um dos itens mais desejados da marca, é a estrelinha. Então, assim, eu estou sempre tentando arrumar um jeito de apresentar ele de uma forma diferente. Na festa infantil agora, na festa do meu filho, que vai acontecer domingo, ele já vai vir de uma outra forma, né? Com a batatinha frita. E aí eu peguei um baldinho colorido, que eu vou colocar a batatinha, né, ali. Então, assim, as pessoas vão meio que comer um combozinho. Aí já tem outros formatos de fazer ele tipo o sanduichinho do McDonald's, no papelzinho manteiga da GG. Sim. Que aí eu faço ele embaladinho, que as pessoas vão ter que abrir para poder comer o hambúrguer. E, assim, eu tenho essa... E é muita pesquisa, né? Tipo, eu uso muito o Pinterest para isso, né? Eu coloco lá Inspiração, né? algumas coisas. Eu falo, cara, como é que eu posso fazer isso com... outra coisa, diferente. Eu posso pegar, eu vou meio que tentando avaliar, faço meio que um raio-x do meu produto e coloco. Uma coisa que eu amo fazer na minha marca é assim, uma cliente pede uma festa em cima da hora. Eu falo, olha, eu não vou conseguir oferecer nenhum cardápio desses que você pode escolher o que você quer.
Eu vou criar um cardápio aqui e eu te mando, porque eu utilizo o meu CMV, né? Mas é onde não é nem porque eu estou usando o que está guardado, não. É porque eu consigo criar novas possibilidades, então eu saio do que está ali, que é óbvio, e saio para um não óbvio. E aí Pra eu conseguir consigo. atender ela, né, a tempo. Eu adoro. E eles já esperam isso de você? Que você traga essa coisa diferente? Porque eu sei que a Navigiano tem muita recorrência, né? Tipo, todo ano faz a festa do filho. E aí, num ano, o hambúrguer tá de um jeito, no outro ano já tá de outro. Então, meio que já vira até uma marca sua também, né? Essa inovação constante. O que os clientes pedem, assim, eu fiz a festa do ano passado com você e tal. Assim, mas agora a Vidiano tem outra experiência, vai ser diferente e tal. Porque algumas que às vezes querem desconto por ser uma cliente recorrente, mas a gente está vindo agora com uma outra parada. Sempre tem uma novidade. Na festa do meu filho agora eu vou lançar o guarda-chuva de donuts. Gente. Como que eu tô funciona esse? Quero ver, já Olha a tô animação curiosa. dela, o olhinho já brilha. Já brilhou, Ela já ama brilhou. inovar, percebe? E aí, o ano que vem, quando a cliente que fechou a festa comigo agora, que vai acontecer em outubro, ela não vai, talvez ela não tenha, porque ela já fechou o contrato comigo. Sim. Né? Ela até pode, de repente, utilizar, que é uma técnica agora que eu quero usar, de fazer upsell. Eu vendo aquela experiência, que às vezes tem um cliente que quer uma coisa mais básica, porque tem 2, 3 filhos, né? E aí, tipo, lanço uma parada que chama atenção, eu vou fazer com um upsell. Olha, a experiência do Donuts custa mais R$700. Pra acrescentar Perfeito. o pacote e todo mundo fica feliz. Exatamente. Perfeito. Então, é uma coisa meio que exclusiva. Eu gosto dessas coisas, assim. Então, E muito legal, assim, que, por exemplo, até um case vivo aqui pra gente estudar juntos, porque é uma marca extremamente criativa e essa coisa da inovação, você vê que tá muito ali no DNA dela. Porque não adianta vir isso de fora pra dentro, né? Que nem a Não. Nath falou, olha, seja uma marca inovadora aí que você vai ganhar dinheiro, tá, Simone? Tipo, ela já é inovadora, então faz muito sentido pra ela ter uma marca com DNA criativo e talvez não com DNA, sei lá, de sofisticação e grande elegância. De repente, pra ela, dentro da marca dela, aquilo que faz sentido. Então, como que a gente conhecer o nosso DNA, a forma como a gente pensa, a forma como a gente processa as coisas, como a gente Tá muito empreende dentro mesmo. do autoconhecimento, né? Totalmente. E aí que vai sendo embalado para conseguir transferir para a pessoa, realmente. Porque a marca, não necessariamente que a marca precise ser um braço da pessoa, mas ela é um reflexo de alguma forma, né? Totalmente. Para poder ser no dia a dia, ainda mais nós donos, que estamos muito de frente. Sim. Então, você sabe todos os pontos de contato, todos os produtos, o que pode fazer, o que não pode fazer. Se fosse uma pessoa, um dono, de repente, muito distante, dependendo do tipo de empresa que existe, você não iria conseguir ter tanta solução, tanta criatividade, tanta inovação. Sim, vocês já perceberam que tem muita gente que fala, e aí que vocês, que a In The House já é expert nessa área, tem muito dono que acha que eles não precisam conhecer tanto o produto ou o serviço deles que... Entende? Tipo assim, cara... Não tem como, né? Se Não dá assim, uma empresa... match, né? É, uma empresa que você não conhece todos os processos, você não conhece, você não é o cabeça principal ali que sabe de tudo. Eu estava vendo esses dias uma entrevista, um podcast com o Ike Batista, e eu trabalhei lá, né? E se você for ver as entrevistas dele antigas, cara, era uma empresa bilionária, gigantesca, com mais de 10 mil funcionários, mas ele conhecia tudo das 30 empresas. Você perguntava sobre as 30 empresas dele e ele sabia sobre as 30 empresas. Então, eu acho que o empreendedor, empreendedora, no caso, que não tem um DNA da sua empresa, que não se importa, não tem como você evoluir e crescer. Por exemplo, a gente está conversando contigo aqui, conforme você vai explicando, dá para ver o brilho dos seus olhos, assim, de você quase, tipo assim, emocionada. Cada vez que você fala da sua marca. É muito notório isso, né? E isso daí é maravilhoso. E isso daí, o cliente, inclusive, provavelmente quando vai falar com você, eu acho que ele Contagia. Percebe tanto que falou assim, cara, eu tenho que comprar. Total. Eu tenho que contratar esses serviços. Sim. Né? Não faz sentido? Totalmente. Contagia. E pra contagiar a equipe, né? Porque também tem isso. Você não consegue, né? Você falou, eu não consigo estar lá fazendo doce, mas hoje a gente cresce, né? Vem novas responsabilidades. Nossa, nem fala. Sim. Novos desafios. E aí, como é que é também hoje pra você passar esse legado, esse DNA pra tua equipe, pro teu time? Como é que é esse dia a dia, Simone?
Eu digo que o meu empreender foi meio que não foi a gastronomia que me fez chegar até aqui, né? Então, quando eu fiz o Empretec, fiz PNL, eu comecei a entender um pouco sobre pessoas. Sim. E aí, ali despertou que para eu crescer eu preciso delegar. E aquilo foi a morte, que a minha cozinha é uma altura de 1 metro, assim, porque eu trabalhava numa mesa baixa, né? Então, quando eu ganhei uma grana, eu fiz a minha cozinha com uma bancada de 1 metro. Assim, cara, eu vou trabalhar sozinha, preciso de ninguém, vou fazer minhas coisas aqui. E aí, no Empretec, me ensinou, cara, para você crescer, você precisa delegar. Mas vou delegar pessoas e tal. Opa, PNL. PNL, eu comecei a me conhecer, para conhecer as pessoas. Então, isso foi uma boa faculdade ali para eu conseguir entender. E vou te falar assim, eu tive um pouco de sorte de ter as pessoas certas no meu caminho. Mas talvez também a minha metodologia de colocar as pessoas para se sentirem pertencentes é algo que eu gosto, né? Então, assim, eu elogio, eu falo para eles que faz parte errar no processo. Eu pego muito da minha própria vivência e eu explico para eles, gente, vocês vão ter o caminho para vocês errarem, mas assim, imagina, a minha empresa é o meu filho e vocês hoje são meus filhos também. Eu preciso que vocês tenham educação, carinho, zelo, tá? E que isso aqui um dia é de vocês. Se a empresa não tiver, vocês não vão ter. Sim. E aí eu vou tentando sempre uma conversa. E é lógico que com o estudo, né, você começa a entender que é importante você fazer uma reunião one-on-one, que você precisa saber o momento de você elogiar em público e chamar atenção no escondidinho. E aí eu fui criando o meu jeitinho, sabe? Nunca fiz um curso específico de gestão onde eu precisava entender como cuidar dessas pessoas, né? E hoje eu coloco muito eles como pertencentes. Então, assim, é numa ação de tipo... Pô, Déia, muito obrigada pelo capricho do corte padronizadinho, do jeito que eu gosto. Andréia, poxa, dessa vez você errou aqui. Mostra o erro, mas corrige ali bonitinho, né? E isso cada um tem um jeito lá. Tenho hoje 8 funcionários, cada um tem um jeitinho. E eu gosto de acompanhar de pertinho e falar, elogiar e explicar. Eu acho que esse que é o grande sucesso. Assim, eu faço uma festa, o cliente manda o feedback, eu mando no grupo, tanto das pessoas que coordenaram quanto das legal. pessoas que executaram o serviço como freelancer, né? Então, eu faço eles sentirem assim, cara, mesmo. que bacana, que bom que deu tudo certo, né? Minha mãe até fala assim, você é maluca de deixar todo mundo assim sozinho, isso aqui, mãe, para eu crescer, eu preciso deixar meus filhos viverem, eles estão para o mundo. Sim. Porque senão a minha empresa vai ficar assim, eu preciso colocar em outra. Te sobrecarrega, né? Então tem que conseguir deixar a gente, muitas das vezes a gente vai ter acerto e erro, e faz parte o erro e faz parte o acerto. Então, assim, quando você estava falando ali da liderança, que eu acho que eu tenho um pouco de sorte, eu acredito que, na verdade, sua formação de liderança se tornou no basquete. Sim. E aí, Total. na verdade, Sim. não é sorte. É da sua personalidade, da sua vivência com aquele time, de como você Soft gostava de ser skills. tratada. Então, você tem isso natural do seu lidar com as pessoas. Mas como muitas das vezes você era mais introspectiva, não necessariamente gostava de lidar e estar parte do grupo num todo, você não de repente não notava tanto isso. Mas isso já tem do seu natural. É verdade. E você foi replicando, na verdade, isso com a sua equipe, foi vendo que dava certo, e até na contratação a gente já consegue meio que perceber Sim. o que a gente tem de ponto forte, o que a gente precisa da pessoa de ponto forte, Sim. e quais são as pessoas que a gente gosta de lidar no nosso dia a dia, da forma que precise ser. Tem hora que a gente acerta, tem hora que a gente erra, ou alguma pessoa precisa mudar um percurso em algum momento por motivo de vida, de família. Mas isso é seu nato. Nato, você- assim, da sim, vida, né? sim, Nato da sim, vida. sim. E o fato de você deixar também as pessoas mais à vontade, na verdade, elas não se sentem à vontade, elas assumem essa responsabilidade de tipo assim, nossa, ela me deixou a cargo disso Confia em daqui, mim. que confia em mim. Então, automaticamente, quando você não tá ali em cima, que a pessoa fica igual aquela... tá ali, e aí? Tá fazendo bem? Não, deixa... Acho que a responsabilidade da pessoa, É quando até você não maior, a faz isso, gente é até cobra maior. mais, né? Ela, não, olha só, eu vou fazer. Quando ela chegar aqui, ela vai ver que ficou tudo bem, ficou tudo ok, vai confiar mais em mim. Acho que quanto mais a gente delega, acho que as pessoas, tem muita gente que entende errado, né? Principalmente quem é mais centralizador, acha que
os outros vão começar a te respeitar ao fazer quando você fica ali impondo. É o contrário. É quando você dá mais liberdade e você se torna dispensável para a sua equipe, que aí você pega e vai melhorando essa estratégia, tendo mais ideias, que mais responsabilidade e mais eles vão sentindo que podem ter a liberdade de fazer aquilo ali melhor e justamente no final chegar e te apresentar. Olha só como é que foi tudo. Poxa, ok, muito obrigado. Estou confiando em vocês e vocês estão me devolvendo essa confiança. Sim. Esse papo me lembrou muito a minha mãe falando sobre confiança na adolescência. Filha, se você provar que eu posso confiar em você, você vai ter liberdade. Porque assim, não foi de uma hora para outra, isso. né? Não foi de uma hora para outra. Não. Foi uma construção, foi um acompanhamento. Sim. Foi depois que você já escolheu ali as pessoas, que falou assim, cara, tá na hora, essa pessoa daqui já mais do que tá pronta. A gente precisa muitas das vezes que uma pessoa acredite mais na gente do que a gente mesmo. Total. Então, vocês acreditaram, você acreditou neles e Foi exatamente mostrou para eles. E aí, a partir desse momento, eles já começam a se sentir que eles estão seguros para poder seguir ali, igual a mãe e filho mesmo. A liderança em relação a isso é muito parecido com a mãe e filho quando tá aprendendo a andar. Total. Que tem uma hora que você tem que soltar a mãozinha, ou quando tá aprendendo a andar de bicicleta, que fala, cara, vai levar uns tombinhos, faz parte. Gente, mas também já Vai são 10 levantar. anos de empresa. Claro. Mais de 500 festas realizadas. Uma rotatividade baixíssima. A galera tá contigo há bastante Muito tempo, teu tempo. time, né? Coisa linda. Assim, isso é Case raro de de ver sucesso. hoje. Isso é Raro. case de sucesso, Sim, sabe? é uma case empresa total de sucesso. Totalmente familiar. Lá trabalha. Todas as pessoas que trabalham lá hoje, às 8, são pessoas que não sabiam nada e eu ensinei. Muito E legal. eu digo que assim, é tipo meio que um quebra-cabeça. Eu meio que faço uma anamnese, na pessoa, assim, por ter feito PNL, assim, um pouco, eu meio que vejo o perfil. Eu falo, gente, pode ser que hoje você fique nessa função, mas que no meio do caminho eu tenho que meio que ajustar, porque isso faz parte da gestão, tá? Hoje a função que eu preciso é essa, e cada um tem um perfil. Então, começou a Andréia, que trabalhava na Bebral, só sabia cozinhar, ela começou de garçonete, então todo mundo trabalhava em evento, e eu fui meio que puxando para... Legal. A Simone foi minha primeira funcionária, que eu conheci lá em Adriane. Então, assim, ela não sabia fazer nada. Ela lavava a louça e limpava o chão na casa de Adriane. Ela que eu ensinei a fazer doce. Eu falava assim, conversa que você... Hoje a menina trabalha com doce na casa dela, faz bolos como ninguém, e hoje trabalha na sede comigo também, fazendo os docinhos, papá. Então, todo mundo eu meio que fui criando e colocando. Então, a Andréia, que é a cozinheira-chefe lá da empresa, ela faz lista de compra, ela faz toda a produção hoje de tudo. Eu nunca, assim, até falo para ela até hoje, eu não sei como eu consegui passar isso tudo para você, porque eram tantos processos que naquela época eu ficava, gente, eu vou ficar refém da minha empresa, porque assim, era quase impossível pensar em alguém que pudesse fazer tudo que eu fazia. De ir no Ceasa fazer compra, eu não entro mais no carro para fazer uma compra. E eu tenho essas pessoas. Então, a Andréia, que é a cozinheira. O Maicon é o motorista, que faz compra e separa material, que é o marido. O filho, que é o João Vitor, que tem 21 anos, que é o meu comercial, um dos meus principais funcionários da empresa, que tem toda a ponta de informação de fazer contrato e tal. Ele chegou lá com 18 anos. A irmã, que trabalha lá também, que é a especialista de mesa gourmet hoje da Vidiano, que também faz a lista de criação. Eu ensino para ela como que ela pode se inspirar a recriar as peças, imaginar o alimento. Aí, quando eu estou montando a lista com ela, já pensou, eu meio que vou desafiando, já pensou aquela peça ali, assim? Aí você vira assim, nossa! E assim, é muito legal essa troca, sabe? Então, é todo mundo família. Lá é muito bacana. Então, o Maicon trabalhava no Rio, e aí saía de casa 3 horas da manhã, chegava em casa 5 horas, a André tinha que pegar ônibus. Enfim, só de saber que eles estão ali, eles são, assim, eu vejo a gratidão deles, sabe? Pô, que bom que eu tenho uma empresa para trabalhar. Uma família. Onde eu posso estar com meu filho. Né? Posso estar com meu marido e é super leve, sabe? Eles amam, assim, estão muitos anos comigo já. A Andréia. Com certeza é um dos fatores de sucesso da empresa. E tava falando agora de cultura, né? E quando vem de dentro para fora do cliente e ele vivendo muito próximo, essa cultura ela é disseminada automaticamente. Né? Então, quando você estava falando aí, na hora que você estava treinando, você já estava ensinando ela de como que ela pode recriar aquele simples. Então, assim, a cultura você já vive, porque ela estava ali no seu DNA. Quando a gente pegou, a gente só pegou ela, embalou e te entregou todo organizado, tudo certinho, para você sempre, tipo, preciso treinar uma pessoa nova no início, ou tenho que enviar isso aqui para o meu fornecedor, tenho que criar um conteúdo, É só uma base.
Já estava tudo dentro de você, que você já falava e já treinava essa equipe num todo. Aham. Então, a cultura vem muito daí, né? Sim. Tem alguma lei, assim, alguma coisa tipo que, Deus me livre, todo mundo aqui sabe que isso não pode, ou que isso aqui é primordial. Tem alguma coisa, uma regra muito importante que todo mundo sabe, de cabeça lá? Alguma coisa curiosa, assim? Uma lei... Toda empresa tem um pouco isso, né? Eu falo assim, gente, principalmente depois da Caixa de Pirâmide, né? Vocês não falam sobre a marca algo que vocês não sabem, Aham. né? Mas de lei, assim, deixa eu pensar. Do tipo da apresentação, um erro que nunca pode ser cometido, alguma coisa para falar para o cliente. Tem alguma coisa Tem assim? coisas que eu uso no processo do atendimento, né? Porque para fazer festa são vários processos que eu faço, né? Uma delas é assim, o cliente ele vem com uma demanda e como a gente é parceiro do cliente, né? Tem cliente que fala assim, olha, tem uma convidada que não pode comer tal coisa, né? E aí lá no grupo a gente faz uma mensagenzinha, tipo do briefing da festa. Na sexta-feira, um dia antes da festa, o cliente recebe que nós vamos chegar a tal horário na festa, que a festa vai ter isso, vai ter aquilo, o cliente vai fornecer chopp, a gente que vai servir. E o cliente pediu para tomar cuidado, que tem uma convidada que não come isso, isso, isso. Aí a gente pega essa mensagem, manda para o cliente, replica isso no grupo e eu falo, coordenador, você é o porta-voz. Então, quando eu estou no evento, eu tento fazer sempre aquela reuniãozinha, mas senão eu mando o áudio no grupo quando for algo muito importante. E aí o que eu peço tanto, gente, não fala algo que vocês não sabem da comida. Sim. Né? Assim, isso aqui é sanduíche. Mas isso é sanduíche de quê? Deve ser de queijo cheddar. Tem dúvida? Vai lá na cozinha, olha, com licença, eu vou perguntar à nossa coordenadora. Não falo o que não sabe, porque você acaba falando, às vezes eu falo assim, gente, uma palavra mata, uma verdade, uma mentira mata mil verdades, não é isso? Sim. Uma mentira mata 1000 verdades. Então, assim, não fala sobre algo da marca que, a marca já está sendo trabalhada há muito tempo, entendeu? Legal. Cuida do que você fala da marca, pergunta, porque você traz muito mais segurança. E a questão alimentar, quando a pessoa tem alguma alergia, restrição, é muito perigoso. Segurança é muito Muito, verdade. Né? Fala. Exatamente. Mas eu acho que de política agora fiquei curiosa, assim, de ficar pensando o que pode ser uma coisa que eu nunca... Você Deve deve ter mais, falar deve e você ter só não mais. está associando que essa é a política. É uma coisa que não, tipo assim, não podem deixar, tipo, como se fosse quase que um mandamento da empresa, né? De tipo assim, olha, isso daqui quando acontece, é um esporrinho. Isso aqui é inadmissível dentro da minha empresa, isso acontecer ou não acontecer. Um leve puxão de orelha. Normalmente, aquele problema que costuma acontecer. Deve ter. Uma coisa que eu falo muito, mas não sei se isso tem a ver, é assim, por mais que eu seja gestora, esteja em todas as pontas, minha empresa é um pouco autogerenciável, mas eu estou em todas as pontas, eu uso muito a analogia de que, assim, eu sou a mãe e vocês são meus filhos. Pensa no seguinte, você gostaria que seu filho você soubesse de alguma coisa do seu filho por uma outra pessoa? Então, eu tenho que ser a primeira a saber. Então, se no evento aconteceu uma coisa fora do que você sabe que não acontece normalmente, se eu tiver que ouvir semana que vem, ou que o cliente me mande mensagem sábado à noite, depois que a festa acabou, eu vou ficar chateada com você. Sim. E isso é Legal. uma coisa que eu sempre falo com eles. Confiança, Olha, né? manda mensagem para mim quando acaba a festa. Antigamente eu mandava um link com várias perguntas e as pessoas ficavam cansadas depois do evento, não queriam responder para poder documentar aquilo. Sim. Então me manda um áudio de 1 minuto. Sim. Passa ali um briefing, porque se o cliente me mandar mensagem no domingo e me perguntar uma coisa que eu não sei responder, aí eu Aí chego deu ruim. segunda-feira, terça-feira, olha só, por que aconteceu? Sim, me desculpa. Não tem desculpa. Aí eu sempre falo, seu filho faz uma coisa e você não... você vai gostar? É assim que eu me sinto. Porque, sabe por quê? A empresa é minha, olha a responsabilidade. Se pega para a empresa, pode pegar para vocês. Sendo que você pode ter um tempo de contornar alguma situação. Porque pode ser uma coisa boa, como pode ser uma coisa ruim. E aí, se for no meio do evento ou logo após, aquilo ali não cresce, né? Você consegue contornar de alguma forma. Ou antecipar, né? Sim, olha, total. Fulana, minha funcionária, minha coordenadora me falou isso e tal. Cara, não pega de surpresa. Aí eu viro o bicho. Aí eu já chego assim, Simone chegou braba. E que não sei o que, gente, vocês são macaco velho, sabe? A empresa, se der ruim pra gente, se der ruim pra Vidiano, porque eu nem falo de mim, se der ruim pra Vidiano, vai dar pra todo mundo.
E eu não quero que aconteça isso, sabe? A gente está aí no flow com a empresa Crescendo. Né? crescendo. Graças a Deus. Então, a responsabilidade só aumenta. Sim. A gente não é mais aquela pessoa, aquela empresa que fazia, não sei o quê. Não, cara, olha a visibilidade. Vocês passam na rua, vocês aparecem na rede social. Olha o João. O João Vitor é super conhecido hoje, mais que fica no comercial. Sim. Oi, João. Chega na festa, os clientes abraçam ele, não sei o que. Tá vendo, João? Olha só a responsabilidade, que não sei o quê. E eu falo com ele, olha o cuidado que você tem que ter com a hierarquia. Você tem 21 anos, é filho da sua mãe tá 8 anos na empresa. Sim. Você precisa saber o seu papel. E eu, por ter sido atleta, eu tenho muito aquele negócio da hierarquia, sabe? Legal. De respeitar a menina que é mais velha e tal. Então, eu falo, cara, aqui é assim. Então, vocês precisam ter cuidado com o que vocês falam. Porque hoje, a nossa palavra tem muito poder. É verdade. Entendeu? Eu acho que é isso. História de confiança, né? O tempo todo, história de confiança na elaboração do produto, na constituição da equipe, na formação da cultura. E muito ligada também ao que a gente escuta mais dos clientes, né? É impressionante que o que você emana é o que você recebe de volta. Tá, Ossi, quero fazer uma pergunta que eu sei que aconteceu recentemente com o lançamento da Caixa GG. E eu acho que a Caixa GG ela é a prova de experiência e diferenciação na prática, né? Porque é um produto que não tem no mercado, foi único, foi você. O quanto que isso vale para você, o quanto que você acredita nisso, o quanto que isso reflete na ponta. Você já sentiu esse diferencial na ponta? Como que foi? Em relação assim, da coxinha a gente já sabe que tem todos os pontos de contato. É porque eu sei o quanto que essa experiência tem sido reconhecida de uma forma muito rápida, né? Sim. Então, eu sei que dá mais trabalho de ser o diferente, né? Mas o quanto que é bom para você, o quanto que você acredita, até para essas pessoas servir como inspiração mesmo. É um processo, né? Eu falo muito que para eu conseguir chegar na embalagem perfeita, eu precisei estar 10 anos aí empreendendo, não desistir do processo, porque é no erro, é no caminho que a gente vai meio que se achando, né? Era para ser confeiteira e eu nem me lembro por que eu não segui para esse caminho, eu fui, né, no lado do buffet. E aí do buffet que veio a pandemia, eu tornei a pandemia na comidinha de festa na caixa, que foi a Vidiano Fast Delivery na época. E aí eu consegui manter 2 ativos de empresas totalmente diferentes, porque você conseguir colocar comida na caixa não é fácil, né? Eu bati muita cabeça e é você respeitar o seu processo, porque às vezes a gente quer ter a caixa perfeita para o meu negócio, mas a gente precisa ainda começar ali, fazer os testes, para você conseguir ver exatamente qual é a essência do seu negócio, para você conseguir colocar na caixa. Eu meio que me perdi um pouco no negócio, gente. Perdeu não, tá super na linha de raciocínio. Não, pode... Eu acho que você ia falar aí de colocar na caixa tudo que você imaginou ali de representatividade, que não é tão fácil, que é um passo atrás do outro. Eu acho que é o processo mesmo, sabe? Eu acho que a questão de muitos empresários, talvez, né? De que eu tenho algumas pessoas que me perguntam, como é que você fez para conseguir chegar até aí? Pessoas que Era exatamente essa pergunta que eu queria até te fazer também. E aí me perguntam... Quem quer crescer? Dá uma dica. E aí, o que você fez? Mesmo que eu fale, em uma hora eu não vou conseguir passar para a pessoa. Sei. Porque por mais que eu venha com toda a teoria, é a vivência. E cada um tem um processo diferente, né? É a prática, exatamente. Então, às vezes, as pessoas querem investir. Eu falo muito da questão da receita. As pessoas querem um bolo pronto. Mas se não pegar o chinelo, ir no mercado, comprar os ingredientes, pagar, ir em casa, fazer receita, lavar a louça, colocar no forno, rechear, cara, Não tem bolo. Não tem bolo, entendeu? Então, às vezes, eu ficava muito assim para mim mesma. Ai, sabe aquela coisa que a gente ficava fantasiando assim? Ai, um dia eu queria fazer um podcast, dando assim, podcast e tal. E aí você fica, tá, um dia eu quero fazer podcast, mas com qual o intuito? Qual é o momento certo? Aí você não se vê nesse momento ainda. Parece que esse momento nunca vai chegar, mas existem os caminhos que você vai meio que fazendo e você, opa, agora sim eu me vejo, agora é o meu momento. Sim. Algumas pessoas, na época que eu comecei a empreender, falavam assim, mas você tem que ter uma pessoa. Você tem que ter uma pessoa que faça compra para você. Você tem que ter uma pessoa para fazer isso. Mas como que faz isso? Você teve seu momento, né? E eu falo, aí eu precisei sofrer quase uma tentativa de assalto nacional
Jesus. Nossa. No carro da empresa, com quase 5 mil reais de compra no carro, sozinha, porque eu ia precisar às 5 horas da manhã para entender. Não, agora eu preciso de fato de motorista. Mas quem? Aí aconteceu da vizinha lá, que eu comprava salgadinho, o Roberto é o motorista, ele faz compra, você passa a lista para ele cobra 100 reais. Opa, 100 reais. E aí, naquela época, eu estava tão ali no processo, eu tinha me tornado mãe, né? A cadeirinha do meu filho estava até assim, na mesma cadeirinha do carro. Quando eu sofri a tentativa de assalto, nunca mais eu vou no Ceasa. E nunca mais eu fui. E até então, o Roberto fez a compra, que depois que chegou o Maicon, que é o motorista da empresa. Então, às vezes, você quer se ver lá, mas calma, o processo vai te mostrando, lógico, que você precisa buscar conhecimento, você precisa estudar. Né? Quantas e quantas vezes eu deixei para estar em festa de amigos, de família, de muita gente que fala assim, nossa, vive no celular, mas nem sempre eu estava no celular vendendo, eu estava ali pesquisando. Então, eu não tenho. Hoje eu tenho videomaker, mas antigamente eu estudava sobre fotografia. Pegar meu feed era muita foto, muita coisa que eu gravava. Eu nem tinha um celular bom na época. Entendeu? E aí eu precisei entender que para eu empreender eu preciso ter, né, minha vitrine, Instagram. Então é um leque de coisas que antigamente eu precisei fazer para que hoje eu vou delegar. Mas beleza, o delegar. Qual é a etapa certa? O que eu preciso entender? O que é delegável? O que a semana ainda precisa estar aqui? Não, isso aqui eu posso delegar. É ter essa clareza. Mas isso você busca com conhecimento, né? Sim. E aí, se eu falo com uma pessoa que está me perguntando, vai te achar assim, você é soberba. Não sei o quê. As pessoas não entendem. Parece que você está falando uma língua diferente com uma pessoa que já ainda está no nível muito abaixo, entende? Mesmo que você às vezes não fale, as pessoas não estão querendo falar porque não querendo... Tipo, quer esconder o ouro, né? Ai, por que você não conta qual foi o seu caminho? Quer esconder o ouro? Mas não tem ouro, cara. É vivência. É botar a mão na massa. É botar a mão na massa e tem gente que quer de fato essa receita, né? Receita de não, ela vai me dar. Ou então, às vezes, não que muitas vezes não funcione, mas não funciona da maneira que muita gente acha que é. Não. Às vezes, você vender uma mentoria, alguma coisa assim, beleza. Eu vou te ensinar mais ou menos como foi, mas olha... o seu caminho vai ser diferente Mas o seu do caminho meu. vai ser completamente Exatamente. diferente, porque essa vivência vai ser completamente diferente. Porque até o trajeto, as pessoas não pensam, às vezes, tipo assim, até o trajeto da tua casa até o teu local é diferente de quem vai fazer o outro negócio. Região, de repente, por exemplo, você já falou que é mãe. Tem gente que pode fazer uma mentoria sua, por exemplo, mais para frente, de repente, se você coloca. Mas essa pessoa não é mãe, então o caminho vai ser completamente diferente do que você. Total, do seu... é sempre Então diferente, é não tem impressionante. isso. E as pessoas estão querendo tanto isso de tipo, não, vai ser mais rápido. E aí, às vezes tentam vender de que vai ser mais rápido porque eu vou pegar meus 10 anos e vou te dar em um mês, você vai... Não vai. Porra, não Vão vai. ter variáveis ali naquele caminho, né? Então, assim, sei lá, a pessoa pode ficar doente, pode sofrer um luto, pode ter problema mais com o tempo financeiro, a casa pode ser uma casa mais instável. E aí cada um vai passar por um processo nesse caminho. E o que eu acredito muito é que esse processo vai ser diferente, por mais que exista a receita do bolo ali, você vai saber onde é. Tem coisa que faz com que a gente meio que pare no processo ou dê passinho para trás. E a gente tem que ter a resistência de continuar, a persistência ali. E muitas das vezes, assim, quando falou aqui do carro, ela não estava aberta naquele momento, um pouquinho, tipo, 1 minuto antes de acontecer o acidente, Não. de contratar um motorista. Se a Tessa falasse para ela, com experiência, viesse falar assim, Tessa, se na gestão, eu acho que isso daqui, de repente, é uma coisa boa de você não se sobrecarregar, de repente, isso daqui não é tão estratégico para você fazer nesse momento. Você não ia acreditar, não é que ela não ia acreditar. Para ela ali, Não ia ter o naquele mesmo momento, não ia ter o mesmo peso naquela Sim, hora. de repente Aí o que legal, acontece? interessante, O universo, Depois... ele começa e... É. Tipo assim, o que você não for se não for pro amor, você vai um pouco por força, de É. certa forma. E aí, de repente, uma pessoa indica e você fala, estranho, será? De vez em quando acontece com a gente na In The House, então Sim. é muito nosso do empreendedorismo. Sim. E aí, quando você fala, conheci a pessoa, é boa, aí vai os 100 reais. Eu falo que É tem que sentir o nosso indicação. coração, né? Eu senti. Tem Não, intuição nem tudo é na técnica. conta. Tem intuição na conta. Nem tudo é técnica, É verdade. tem muita intuição e disse assim, tenho certeza agora, preciso acreditar nela.
Sim, exatamente. Gente, nosso tempo Pois está se esgotando. Vocês E eu querem... quero saber se a gente vai poder comer. Assim, mas eu queria aproveitar para a gente poder finalizar. Não sei se vocês querem perguntar mais alguma outra coisa. Mas queria te fazer uma pergunta. E aí eu queria que você pudesse responder pensando o que você diria para Simone de 10 anos atrás? Você hoje, o que você diria para ela em um momento que você se encontrou há 10 anos atrás, de repente meio perdida, triste, desanimada, e aí essa Simone de 10 anos atrás te encontrou? O que você diria para ela? Ai, gente, eu não sei responder essa pergunta direito. Tô pensando numa... Acabou de encontrar, ela tá lá triste, apareceu a Simone aqui do futuro. Tá enchendo o pneu da bike, tá na Avenida Exatamente. Central. Tá lá. com receio, provavelmente, porque a gente inicia o empreendedorismo com medo, inseguro, sem muito apoio, né? Normalmente. O que você diria para ela? O caminho, ele não é muito fácil, né? Assim, eu digo que o empreender é para os fortes, sabe? E você nunca desistir do processo, sabe? O caminho vai te ensinando. E aí, com essas coisas, eu acho que eu aprendi muito mais com os erros do que com os acertos, sabe? Então, o que eu falaria para a Simone de 10 anos atrás é para ela acreditar, sim, para ela buscar conhecimento, sim, tá com pessoas que você meio que, tipo, sabe com aquelas pessoas que você, nossa, queria ser um dia ela, e aí você se junta ali um pouco com aquela pessoa que você vai conseguir avançar bons passos, sabe? E naquela época a Simone não tinha essa visão do empreender, né? De como a ambiência, você tá com as pessoas que querem enxergar no mesmo lugar, porque são pessoas diferentes. Quem empreende não é uma pessoa igual que trabalha no SLT. Até o papo é diferente. As pessoas ficam assim, gostam de outras coisas e tal. Então, assim, eu falaria para ela... Eu acho que eu falei, gente. Eu tô meio que confundindo as coisas. Falou. Não, achei falou. lindo. Perfeito, gente. Em frente. Então, vamos finalizar. Pode finalizar. Sim. Pode finalizar. Vamos Natália. finalizar provando? Vamos finalizar Vocês não vão provando, provar sim. essas delícias? Sim, Gente, vamos provar, espero então. que vocês tenham gostado desse programa incrível. A gente vai pedir licença aqui para experimentar essa delícia. E se você quiser experimentar também, já liga lá para Vigiano, pede a sua caixa pirâmide. Com certeza você vai Aproveita e fala ali nessa câmera ali como entrar em contato com você. Bom, quem quiser degustar, viver a experiência da Vidiano com a nossa caixa GG e a nossa caixa pirâmide, que é a que está aqui hoje, entre no nosso Instagram, o @VidianoBuffet, no Linktree, vai no pedidos ou fale com o nosso atendimento no WhatsApp e vai ser um prazer levar até você a comidinha de festa, a melhor comidinha de festa de Niterói. Ai, muito bom. Muito bom. Obrigado. Vamos lá. Vamos lá, porque já tá olhando aqui para mim já. Vem, Hamburguinho GG. Eu adoro esse GG em cima. Vou pegar aqui.